Deixa eu abrir aqui. Eu tô... Olha só. O que acontece? O OpenFOAM ele também pode ser executado via Docker. Tá? E eu gostaria de passear um pouquinho com vocês para dar uma olhada nas configurações que foram feitas pelo pessoal, pelos mantenedores, acho que essa que é a palavra, maintainers, deve ser isso, do código do OpenFOAM. Como eles estão colocando isso para vocês. Então, para conseguir entender um pouquinho sobre esse formato, tá? A gente vai entrar no script e ver como é que isso daí foi feito. Vocês têm alguma experiência, um pouquinho só, não precisa ser muito não, com scripts em Bash? Tem. Tem, Sara? Um pouquinho, professor. Pouquinho, né? Tá bom. Então, deixa eu ver aqui. Eu não consigo botar Open With. Isso. E vamos abrir com o Visual Studio para ele me dar uma coloração maneira. Conseguem ver tranquilo? Ou é preciso aumentar a letra? Consigo, mas se aumentar um pouquinho seria Deixa eu melhor. ver se eu consigo. Também acho. Tá, acho que agora já ficou legal então. Ficou, agora tá bom. Tá. Bem, qual é a jogada? Esse daqui é o script de montar mesmo o próprio OpenFOAM usando o Docker. Então existem as imagens e aqui, na verdade, o script está capturando determinadas variáveis e ele está usando, né, aqui é a versão que ele vai querer utilizar, ele vai buscar lá na imagem, tá? E a gente viu como é que faz isso, né, na aula passada. Aqui é a versão da OpenCFD, ele está pegando, bem, o local dentro do Docker Hub, tá? E a imagem, tá? Ele está buscando a imagem do OpenFOAM. E quando eu fui lá no Docker Hub e procurei pela OpenCFD, eu percebi que existem várias versões. Então você tem a versão otimizada, você tem a versão para desenvolvimento, você tem uma versão só com tutoriais. Então você tem vários sabores que estão lá. E se você quiser mudar, por exemplo, não, estou aqui com o Docker da OpenCFD e eu quero passar a utilizar a versão para desenvolvimento. Quero ver como é que é, quero ver como é que ela está. Beleza. E, na verdade, encorajo vocês até a dar uma olhada como está essa versão, para também, né, vocês poderem ver, por exemplo, como internamente eles configuraram as coisas, para vocês poderem construir a de vocês. Então aqui, olha, eles chamam de sabor, né? O formato, né, da imagem. E aqui ele está com a versão Run. E eu vi lá, né? Pô, eu quero ver a de desenvolvimento. Aí é só pegar aqui e colocar Dev. Então, mais à frente vocês vão ver que eles vão juntar os nomezinhos, né? E com isso você vai poder fazer o download, né? Baixar a imagem e passar a trabalhar dentro de vários containers para cada execução do OpenFOAM. Até aqui, sem muitos mistérios. Tá? Isso daqui só está criando variáveis dentro de um script bash. Vamos descer. Então aqui, beleza. Como que vai fazer, né, no momento, para poder executar o OpenFOAM, na verdade, a gente está fazendo uma cópia desse arquivo aqui com o nome que vai ser chamado toda vez que você quiser executar qualquer comando de OpenFOAM. Tá? Você vai passar a utilizar esse comando aqui, OpenFOAM, no caso aqui 2106-run. Tá, isso daqui é o help dele, tá? Eu vou passar direto, porque, enfim, é como ele configurou o help.
Você pode ler o help depois. Help, help, help. Se tiver qualquer erro, o que ele vai mostrar em tela. Tá. E aí tá aqui. E aí ele botou aqui algumas outras variáveis, tá? Toolchain. Toolchain para ele é qual é o formato para execução, a ferramenta para execução. E no fundo, a gente vai utilizar o Docker para isso. Então ele colocou o nome da ferramenta. Ô, professor, por que ele não usa logo Docker? Talvez porque internamente eles têm uma versão disso, mas usando um outro tipo de virtualizador, né? Não sei. Mas essa daí que é a ideia. Aqui, vocês vão ver mais à frente, mas ele está botando aí mais umas variáveiszinhas, e aqui ele está dando a dica, né? Esse diretório vai ser o diretório home do usuário dentro da imagem. No caso aí, quando executar, dentro do container. Então, é aí aonde você vai trabalhar, né? Os arquivos, enfim, o que você quiser mexer. Então, ele vai estar nesse diretório aqui. Beleza. Ele também tem aqui um diretório fake, tá? E, para ser bem sincero, eu ainda não entendi bem o que esse cara daqui significa. Talvez eu precise de um tempinho a mais de estudo para ver o que ele vai fazer. Beleza. Tá, e aí ele está só montando aqui o nome da imagem, na verdade o tag da imagem, tá? A versão, tá? Deixa eu ver aqui o que mais ele tem. Se o tipo da imagem, né, o flavor, o sabor da imagem, ele não tiver, se ele for base, tá? Ele vai dar um unset aqui, tá? Se for run, o run para ele é o default, tá? Você pode botar o run, o default. Ele vai usar o que ele obter aqui desse match tag. Aí tem que dar uma olhadinha direito para ver o que ele está fazendo, tá? Muito provável que isso daqui vai estar, ele vai pegar a versão, tá, do OpenFOAM de acordo com a versão no nome do script que está sendo executado, ou seja, esse script. Então, olha só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Porque às vezes o script em bash é um bagulho meio nebuloso. No fundo, você vai querer executar, deixa eu ir lá para cima, esse nome aqui, tá? Esse vai ser o nome no terminal que você vai utilizar. OpenFOAM, blá, 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 que vai ser o número da versão do OpenFOAM, tracinho run. Então, no momento que executar isso pela primeira vez, ele vai querer saber qual é a versão do OpenFOAM, tá? E aí, a versão está aqui. E o image tag, aquela variável que está lá embaixo, é justamente o que? Ela vai capturar esses numerozinhos aqui, para poder depois ir lá no Docker Hub e baixar isso. Então, é isso, no fundo, que o image tag está fazendo. Então, vou voltar lá para o image tag. Aqui. Tá? Então, o image tag vai, você está vendo? OpenFOAM alguma coisa, ele vai ver os numerozinhos que tem aqui, tá? E vai tentar pegar isso. E vai guardar na variável image tag, que depois vai me dar aqui, né, a versão do OpenFOAM. Se for run, ele vai procurar então a versão do image tag. Se for a versão de desenvolvimento, você coloca a /dev, e também tem essa versão aqui de tutoriais, -tut, que eu não procurei muito saber o que é, não. Aqui ele está colocando algumas outras, na verdade está se desfazendo de algumas variáveis, eu não cheguei a estudar muito bem o que isso significa, então vou passar direto, mas fica como dica para vocês darem uma olhadinha. Ou não, tá? Eu nem sei. Tá, aí ele está procurando aqui argumentos, caso tenha algum argumento. Tá, deixa eu dar uma olhada. Tá, se tiver um argumento, e se for vazio, não faz nada.
Ele está pegando aqui algumas informações e definindo algumas coisas. Nem tô... Ah, sim, tá. Já lembrei. Então, no momento que você executa o script lá no terminal, você pode usar argumentos, tá? Por exemplo, ls, né? ls é um comando. ls é alguma coisa, você está botando algum argumento lá. E aqui ele está capturando, se você executar o script e o número de argumentos que tiver após a execução desse script for maior do que 0, ou seja, tiver alguma coisa escrita, ele vai começar a avaliar aqui determinadas coisinhas, né? Então, caso o primeiro argumento, se for vazio, não faz nada. Se for tracinho, se for uma barrinha, uma contrabarrinha, na verdade ele vai parar a execução, tá? Provavelmente vai dar algum erro, alguma coisa assim. Você pode ter várias versões de Docker também, e acho que aqui você pode especificar qual é o tipo de versão, tá? No momento da execução. Então, por exemplo, você tem o OpenFOAM 19, aí eu não lembro o número, tá? 19 alguma coisa, você tem a versão 18 alguma coisa, e no momento que você der o OpenFOAM Run, mesmo estando com o número, né, OpenFOAM 2106-Run, mas se você utilizar -v e um númerozinho, o número da versão, ele vai buscar dentro das imagens disponíveis, tanto no Docker Hub quanto no seu computador local, né, qual é a versão que tu está querendo. Então, ele tem essa capacidade. Aqui são os tipos, né, de imagens possíveis, né, de imagens que você pode querer usar. Se você entrar com tracinho C, ele vai adicionar esse tracinho C aqui, que eu não sei exatamente o que é, tá? Deve ser algum comando do Docker, e aí eu não lembro de cabeça, mas ele vai botar esse comando, ele vai guardar essa variável, esse tracinho C dentro dessa variável aqui. Aí tem o help, se você botar tracinho case, ele vai começar a verificar o caso no qual você vai querer executar. Então, você está querendo, por exemplo, executar um tutorial. Você pode colocar aqui tá, o comando, o diretório do caso que você vai querer executar. E aí ele vai querer montar o diretório. Cara, tem muita coisa aqui. Não adianta também eu ficar olhando e querendo explicar tudo que tem aqui, senão a gente vai passar o dia fazendo isso. Mas o maior ponto que eu quero deixar bastante claro para vocês é onde existe a interface entre o Docker, a execução do OpenFOAM pelo Docker, tá? E o que a gente viu na aula passada. Então, várias dessas coisinhas que tem aqui, esses argumentozinhos que você pode colocar na chamada, né, do OpenFOAM Run aqui, são para montar diretório. Qual diretório seria esse? Do caso que você está querendo simular, e o tipo, a versão do OpenFOAM que você está querendo executar, é uma das coisas que você pode colocar, e você ainda tem possibilidade de fazer um update, upgrade. Tem aqui uma coisa legal também. Se, por exemplo, você fizer uma compilação do OpenFOAM com um paraview dentro da tua imagem, você pode fazer um X-forwarding, que é passar a ver as imagens na tua tela do que está dentro do container. Tá? Então, você está transferindo imagem gráfica para o teu host. Tá, beleza. Aí tem esse monte de coisinha aqui. Tá? E quem eu quero olhar com mais cuidado? Tá aqui embaixo, deixa eu ver. Eu vou lá para o final e daqui a pouco eu volto, tá?
que é aonde ele coloca, acho que é aqui embaixo mesmo. Eita, tá bem lá embaixo. Aqui. Beleza. É esse mesmo. Tudo isso, para ele executar esse comando que está aqui. Tá? Então, esse daqui é o comando que efetivamente ele pega e executa para você ter o OpenFOAM sendo executado. Tá? E aí, olha só. O que esse run prefix aqui significa? O toolchain é definido por Docker, a gente viu isso lá em cima. Docker run, então ele vai executar exatamente como a gente viu antes. E aí eu tenho aqui alguns comandos, alguns argumentos. Tá? Esse --rm eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? O --rm tem o objetivo de, no momento que ele cria um container e executa o container, na hora que ele finalizar o container, ele apaga da lista. Tá? Acredito que vocês devam lembrar disso, a gente viu acho que no finalzinho da aula. Também tem o -ti. Tá? Então, com -ti você poderia botar você vai executar em shell e o outro é interativo, né? Então, são comandozinhos, argumentos que a gente viu na aula passada. Esse argumento aqui, ele está definindo o usuário. Então, no momento em que você pede para ele executar, tem como fazer isso. E aí eu já estou falando isso para vocês buscarem esse tipo de informação quando forem estudar, fazer o estudo dirigido do próprio Docker. Tá? E ver como é que ele faz isso. Tá? Vocês vão perceber que o Docker é diferente. Tá? Normalmente você cria uma imagem, tá? Mas eu não estou muito preocupado com o usuário. Tá? Tanto que, até o momento, a gente executa tudo que tem dentro do Docker como administrador, como root. É o usuário principal que tem lá. E, poxa, aí vocês vão ficar... Mas toda a recomendação que existe para sistemas operacionais é não executar como root. Por que no Docker a gente faz isso? Porque o Docker ele é aplicado para determinada tarefa. Tá? E as tarefas elas passam a ser pré-determinadas. E cabe a você, desenvolvedor da imagem Docker, saber que as tarefas, você não pode corromper o sistema. E não é para o usuário ficar interagindo diretamente com o Docker em si. Tá? É muito mais para o usuário pegar e executar os comandos que estão lá dentro. Então, muda um pouco. E se, vou executar, beleza. Que execute de qualquer forma. Tá? Mas que não seja possível de ficar quebrando meu sistema. E não vai nem conseguir quebrar, porque uma vez criada a imagem, qualquer modificação que é feita lá dentro, tá? Lógico, a menos no diretório montado, em um volume, onde você passa a trabalhar com os seus dados, não dados do sistema. Então, como você não está trabalhando com dados do sistema, de verdade, beleza, pode usar o usuário root. Não tem muito problema, não. Mas eu consigo fazer uma definição aqui, e isso daí é interessante em algumas aplicações, tá? E normalmente isso daí é feito para que o Docker entenda que é o usuário atual no meu sistema host, ou seja, por exemplo, para mim aqui é no meu macOS, no meu sistema host, o Docker entenda, e olha, é o mesmo usuário que está tentando mexer dentro executar, né, as informações do container. Então, é para isso que ele utiliza esse user aqui. E, normalmente, você captura as informações do usuário no host e envia isso lá para o Docker Run. Então, essa daí que é a prática utilizada.
Onde que ele pega essas variáveis aqui? Está aqui em cima. Eu passei direto. Aqui, olha. Ele utiliza, e vocês podem até executar aí no computador de vocês, hein? Se vocês colocarem id-u, vocês vão ver que vai aparecer, na verdade é um ID do seu usuário, você. Tá? Então o seu login tem esse númerozinho chave aí que vai aparecer. E você também tem o grupo de usuários ao qual você pertence dentro do seu sistema. Aí seria id-g. Tá? E aí ele captura essas variáveis aqui, beleza? E guarda e usa lá embaixo. Ok, voltando. O que mais que a gente viu na aula passada? A gente viu o uso de montagem de diretórios, certo? Então, na montagem de diretórios, você tem aqui o argumento --volume, que seria também, pode ser -v, né? E aqui, o diretório, tá? Que você vai querer montar, então tem como você colocar isso, mostrar isso, né? E ele vai ser montado no diretório home do container, que é aquele /home/openfoam. Tá? Então, é ali que ele vai existir dentro do container. E ele monta também um segundo diretório, tá? Caso você queira guardar alguma coisa, não sei, talvez algum dado de simulação, alguma coisa você queira guardar. Mas você pode, então, montar 2 diretórios, tá? E o segundo diretório vai estar armazenado nesse volume aqui que ele vai criar. Então, no momento que você executa um Docker Run, ele cria um volume. Tá? E isso daí vai ficar lá dentro do Docker e você pode armazenar determinadas informações ali. Tá? Ok. Isso daqui é aquela opção de trazer interface gráfica para o... ou seja, vir do container, né, e você poder ver interface gráfica, janelinhas e tal. Esse cara daqui é o entry point. Sim, o primeiro diretório no qual você vai entrar quando você utilizar a forma interativa de execução. Tá? Então, imagina, você tem aqui 2 opções, na verdade. Você pode executar um determinado comando, tá? blockmesh, icofoam, e ele passa a executar, ou você pode abrir a imagem, tá? Criar um container, e ele vai abrir uma tela de terminal para você e você executa. Tá? Você usa o OpenFOAM como se estivesse no seu próprio computador mesmo. Tá? Eu não gostei muito dessa forma, não, desse formato, onde você passa a interagir com o OpenFOAM como um terminal mesmo, porque, de verdade, o meu sistema operacional está meio que já tunado, né? Ele está todo preparado para mim. Então, ele está todo configurado. O do OpenFOAM não, tá? O da imagem do OpenFOAM não. É ruim, tá? É feio. Então, eu prefiro trabalhar de uma maneira não interativa. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem a imagem que a gente vai utilizar. Então, lembra como era lá, né? Na aula passada. Docker run, -ti, se quiser. Vários argumentos. Depois, o nome da imagem. Certo? Era assim que a gente tinha feito. Depois do nome da imagem, ainda tem uma outra opção, tá? Que você pode colocar alguns argumentozinhos. E aí, justamente, ele vai pegar aqui aquela variável, que são comandos opcionais que você queira colocar. Tá? Beleza. E depois disso, a última coisa que a gente colocava era o quê? O comando que você vai querer executar dentro daquela imagem, e, portanto, criando um container. E o que esse script está fazendo? Eu não sei se vocês conhecem isso daqui em linguagem Bash. Vocês sabem o que significa isso? Não.
Não. Esse cara está fazendo o seguinte. Ele está pegando uma lista. Tudo aquilo que vier depois, ele vai guardar ele vai usar. Tá? Ele vai guardar na memória. Tá? Para você poder utilizar dentro do script, em uma função, em algum lugar. Então, isso daqui é qualquer comando que venha depois. Tá? É isso que ele vai fazer. Ok. Muita coisa, tá? Eu sei que é muita informação. Vale a pena vocês darem uma olhada com carinho nisso daqui, como estudo dirigido, para vocês se entenderem um pouco mais sobre como é o funcionamento. Eu vou fazer aqui uma demonstração. Deixa eu só me achar onde eu estou com o meu... Ah, tá aqui. Eu vou puxar para cá. Acho que vocês conseguem ver direitinho o meu... enfim, meu terminal, né? E aí, deixa eu ver também onde é que eu tô com a pastinha, tá? Que eu tinha esquecido. Aqui. Ok. Então, estou no diretório, onde eu tenho o OpenFOAM Docker, o OpenFOAM Run. E eu vou pegar e vou executar, tá? Você tem algumas alternativas. A primeira delas, eu vou pegar e vou executar OpenFOAM Run. Ah, não, perdão. OpenFOAM 2, blá, 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 Run. Tá? E aí, bom, ele pegou... Ué, peraí, eu acho que meu Docker não está aberto. Deixa eu abrir meu Docker antes. Vocês não viram, tá? Que eu tô com 2 monitores. Que é a minha tentativa de ver se a imagem sai boa no vídeo. Mas no meu segundo monitor eu tô abrindo aqui o Docker. E foi. Então, vou pegar aqui. Eu tinha apagado? Eu tinha apagado. Que droga. Vai demorar um pouquinho até ele baixar tudo. Mas você tá vendo? Pô, 170, 180 mega, tá? Para imagem. Pô, é pouco? Ué, tranquilão. Aí, o que aconteceu? Tá? Aquela forma que eu utilizei para, enfim, para executar o OpenFOAM, ele abriu para mim aqui um shell, tá? E nesse shell eu estou executando o container. Então eu estou executando da forma interativa. Então se eu chegar aqui e colocar foam version, ele pega e executa para mim. Vamos pegar mais um outro cara daqui. Block, mesh, e vou só executar, ele vai dar erro. Tá? Pô, não conseguiu achar o contradict. Então ele não conseguiu executar. Mas eu posso pegar e trabalhar com ele. Pô, professor, mas e os meus arquivos? Tá? Onde que eu vou conseguir trabalhar com o meu desenvolvimento, o caso que eu estou querendo rodar, por exemplo? Eu vou fazer o seguinte, ls. E olha só os arquivos que estão aparecendo aqui para mim. São justamente os arquivos de trabalho que eu acabei de mostrar para vocês no meu sistema host. Eu acabei de... ou seja, se você está no teu host e você tem aqui um caso de simulação do OpenFOAM, você pode pegar e trabalhar com ele. Pô, quero trabalhar com malha. Tudo bem. Você pode utilizar e fazer qualquer mudança aqui que vai ser sentida dentro do teu ambiente de trabalho no container. Então, isso daí te deu uma flexibilidade muito grande. Porque agora você está trabalhando com um OpenFOAM,
funcional, mas podendo trabalhar com uma interface gráfica de editor de textos que você queira. Você tem como fazer o teu trabalho no host também. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, só para a gente ver, tá direitinho. Vou botar aqui um file. Epa, TXT. Eita, Luiz Fernando. Tá? Então ele deu aí, deve ter aqui, ó. Ele criou um file.txt, vamos dar uma olhadinha aqui. Criou um file.txt. E a gente já viu isso na aula passada. Se eu mexer em qualquer coisa no file txt aqui, ele vai sentir aqui dentro também. Então, é uma das formas que a gente tem de interagir. Tá? Então, essa daí é a primeira forma que eu tenho de interação. Eu vou pegar e vou sair. Beleza. Saiu, tranquilo. Vamos dar uma olhada e ver se tem container ls. Eu vou botar "-a" para ver se tem algum. Tá? Ele tem um container antigo meu aqui, do Ubuntu, que eu estava trabalhando antes. Mas e o Docker e o container do OpenFOAM? Ele apagou, tá? Porque ele usa, né, aquela opção --rm. Ok, quero trabalhar de uma forma diferente. Eu quero pegar agora e trabalhar com o OpenFOAM, tá? Mas eu quero trabalhar no formato não interativo. Ou seja, eu quero enviar para a imagem um determinado comando. Tem vantagem e desvantagem nisso. A vantagem é que você passa a executar, por exemplo, block mesh, tá? E você está enviando o comando lá para dentro, ele pega e executa no teu diretório. Tá? Então, se eu tivesse um control dict aqui, se eu tivesse um caso, ele ia conseguir executar. Mas é complicado porque eu tenho que lembrar do comando, né? Então, tem alguns comandozinhos, né? E na verdade a gente sabe disso, né? Em terminal, você pode trabalhar usando o autocompletion, né? Você vai completando automaticamente apertando Tab. E aí aqui a gente não tem isso. Mas eu vou pegar e vou executar. E aí o que ele fez? Ele pegou e executou exatamente o que tinha acontecido antes, né? Ele enviou para cá o comando blockmesh e, de fato, ele reclamou. Olha, no diretório atual, OpenFOAM, home OpenFOAM, ele procurou system contradict, ele não achou, então ele reclamou. Então eu consigo executar dessa forma também. Uma coisa que está acontecendo aqui para mim é que a minha versão do meu sistema operacional é um processador ARM, né? E a OpenCFD ela não disponibiliza OpenFOAM compilado para essa plataforma. Então, ele só disponibiliza para essa AMD. Então, eu consigo executar? Consigo. Mas, cara, não fica tão legal não, tá? Ele fica meio lentinho. Então, por isso que ele deu um warning aqui em cima. Tá? Para vocês, talvez não vá aparecer. Tá? Não sei se vocês estão executando agora isso. Mas essa daqui era as formas, tá, principais de uso do container, tá, com o OpenFOAM. Você pode enviar, na verdade, qualquer comando lá para dentro. Então, a gente pegou e pediu para ele enviar o block mesh. Mas, na verdade, poderia ter sido sei lá, qualquer coisa, na verdade. Poderia ter sido ls. Deixa eu ver aqui, ls. E aí ele pegou e executou o ls. Está aqui, olha, o resultado do ls. Tá? Então, essa daqui é uma discussão que a gente colocou muito mais para
a gente se entender um pouquinho mais sobre o OpenFOAM e o Docker. Como é que ele está funcionando, mas lembrando, o nosso grande objetivo não vai ser utilizar a imagem da OpenCFD, é criar a nossa imagem, tá? Talvez ela não seja tão otimizada quanto da OpenCFD, mas você vai saber exatamente o que tem lá dentro, e isso é importante para o desenvolvedor. Você saber exatamente o que você pode contar ou não dentro do teu ambiente de desenvolvimento, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram colocar, discutir? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo também. Beleza. Então tá. Eu vou interromper essa gravação. Espero que essa daqui a gente consiga ver depois.